Boa tarde a todos, meu nome é Gilson Dias Rodrigues, eu sou médico veterinário, formado em 2003, mas atuando dentro de clínicas veterinárias desde 1998 e vim falar com vocês sobre o projeto de lei 2178/12, que está atualmente em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte e tenta sua aprovação ainda dentro dessa legislatura. O que o projeto 2178/12 pretende trazer para a nossa cidade? Ninguém contesta que a presença de animais, a presença de pets, a presença de mascotes nas nossas casas cada vez mais vem ganhando força, e a gente, apesar de ter várias leis que regulamentam o atendimento veterinário, que regulamentam a venda de rações, a venda de medicamentos, ainda não tem nenhuma lei que venha regulamentar a forma como esse animal é vendido, em que condições ele é exposto, nem para venda nem para adoção. E o que o projeto 2178/12 pretende fazer é tirar Belo Horizonte dessa era medieval em que se encontra e levá-lo direto para o século XXI. Na minha opinião, o principal ganho que esse projeto de lei vem trazer para os nossos animais é relacionado à questão da microchipagem. O que é a microchipagem? Na verdade, quando você tem um animal, antes dele ser vendido, antes do animal ser vendido, o que o projeto de lei vem trazer para nós é a possibilidade de se microchipar esse animal. Então, esse procedimento que eu estou fazendo aqui agora nesse animal, por favor, vem de cá. É muito próximo ao procedimento de uma vacina e visa implantar abaixo do nível da pele do cão de maneira descartável um aparelhinho que é único no mundo, traz em si uma capacidade de emitir um sinal de rádio. Esse aparelhinho, ele emite esse sinal de rádio com um número que é único no mundo. Isso torna um animal que é absolutamente similar a outros animais de uma determinada raça, de uma determinada cor, traz para aquele animal uma condição tão peculiar, uma condição tão única, que ele cria como se fosse um CPF entre a pessoa que tem os documentos relacionados àquele animal, o certificado de microchipagem dele e o seu animal. Da mesma forma que você pode microchipar um cão, microchipar um gato ou microchipar qualquer outro animal de estimação que você tem em sua casa, com a restrição do tamanho, é claro, porque o microchip é do tamanho de um grãozinho de arroz. Ele está implantado embaixo da pele do cão ou do outro animal de qualquer espécie. Aquele microchip ali não vai causar mal para aquele cão e não vai ser retirado do seu corpo de forma alguma. Não há como retirar esse microchip de lá. Sendo assim, as pessoas criam um vínculo entre o proprietário e o animal de forma absolutamente incontestável. Como que eu sei que esse animal é exatamente aquele que eu microchipei? Existe um aparelho que é como se fosse um receptor desse rádio, que é absolutamente portátil, funciona a pilha e faz essa leitura. Quando você aproxima o local em que você microchipou o animal, ele dá imediatamente o código daquele animal ali microchipado. Na internet eu coloco esse código vinculado a um determinado proprietário em um determinado endereço, e a partir do momento em que existe esse vínculo, nunca mais você tem como desvencilhar aquele animal da responsabilidade daquele proprietário. Isso faz com que, por exemplo, furtos que vêm acontecendo dentro da nossa cidade deixem de existir. Por quê? Por exemplo, você comprou um cão, um filhotinho da raça X, Bulldog, por exemplo, colocou na sua casa e um malandro descobriu que tem um cachorrinho novo ali, um filhotinho novo ali. Ele salta o muro da sua casa, entra dentro do seu domicílio, pega aquele filhote e revende. Ele ganha aquele dinheiro ali com a revenda, porém, na hora que aquele filhote for a primeira vez em um veterinário que tiver esse aparelhinho, o veterinário faz a leitura daquele animal, do pescoço daquele animal, encontra um sinal de rádio que simplesmente aquela pessoa sequer sabia relatar que existia,
E aí na hora que aquele número é jogado na internet, vai aparecer o nome do verdadeiro dono daquele cão. Isso desmascara aquela pessoa que na verdade comprou o animal de segunda mão. Se isso for de boa fé ou não é um problema da polícia, e consegue se identificar quem foi que na verdade entrou, invadiu a sua casa e levou o seu cachorrinho embora, desestimulando completamente o furto de animais que atualmente em Belo Horizonte tem acontecido com uma certa frequência. Outra questão que a microchipagem traz de vantagem para Belo Horizonte é que se o meu cachorro por alguma razão fugir da minha casa, a partir do momento que ele passou por uma leitura dessa aqui, imediatamente qualquer pessoa me localiza e me devolve o meu cachorro. Se eu sou um proprietário irresponsável e estou permitindo que o meu cachorro saia para a rua com uma certa frequência, ou seja, se eu estou sendo notificado que aquele animal constantemente está saindo para a rua, o que acontece comigo é uma questão da legislação da cidade. Eu posso receber uma multa, por exemplo, por estar permitindo que o meu animal circule dentro da cidade sem guia, sem coleira, sem nada. Atualmente a prefeitura tem feito microchipagens especificamente de animais considerados perigosos, animais considerados riscos que coloquem a população em risco de ataque. Essa microchipagem já é feita e esses animais são registrados dentro do que eles chamam de Registro Geral de Animais. Esses animais registrados no RGA podem continuar registrados pela prefeitura, e esses animais vendidos após a sanção da lei, do projeto de lei 2178/12, a partir do momento que essa sanção ocorrer, o que vai se agregar aí de trabalho para a prefeitura é só uma questão de ampliar o banco de dados do cadastro desses animais. O que isso traz de benefício para a prefeitura? Reduz furto, reduz a fuga de animais, reduz a circulação de animais pelas ruas que não haja um responsável por eles, e ainda, no fim das contas, pode atuar no controle de doenças como raiva, leptospirose, e numa campanha de vacinação para leishmaniose, que aliás já está passando de hora de Belo Horizonte ter. Recentemente houve a possibilidade do prefeito sancionar essa lei e infelizmente o prefeito vetou. Portanto, com a microchipagem de animais, todos esses problemas estariam sendo reduzidos ao mínimo possível, simplesmente se criando um vínculo absolutamente incontestável entre proprietários e seus animais. O projeto de lei 2178/12 não visa só criar esse vínculo, ele visa também controlar a população de animais dentro de Belo Horizonte. E o que tem acontecido atualmente é que os animais são vendidos, os animais às vezes são inclusive adotados, sem que haja uma castração desses cães, sem que haja um impedimento para que eles se reproduzam. Então, se eu tenho um pastor alemão em casa e opto por comprar uma dálmata, por exemplo, num canil regulamentado, essa dálmata que eu comprar, ela vai chegar da minha casa filhote, e eu posso pensar assim, olha, quando ela der cio, eu retiro ela do contato com o meu cão e lá na frente eu penso o que eu faço com relação a isso. O tempo passa, eu não percebo o cio dela começar, meu cachorro cruza e nascem 10 filhotinhos. A partir do momento que nasceram 10 filhotinhos de uma mãe, que é dálmata, e um pai, que é pastor alemão, aqueles 10 filhotinhos nada mais são do que vira-latas. Eles são cães sem raça definida, ou seja, eles não têm nenhum valor venal. Eu não consigo vender esses cães para outras pessoas. O que eu faço? Eu dou esses cães para outras pessoas. E aí, de repente, essas pessoas que adotarem aquele cão, que receberem aquela doação, podem, por exemplo, optar por cruzar aqueles cães novamente e dar continuidade àquele problema que eu inicialmente criei. Se o projeto de lei 2178/12 entrar em vigor dentro de Belo Horizonte, a gente vai ter obrigatoriedade de qualquer animal que for vendido ser castrado antes de ser vendido. Dessa forma, a dálmata que eu comprei não entra em contato em forma fértil com o meu pastor alemão. E aí, os filhotinhos não vão nascer, e aquelas 10 pessoas que optaram por adotar aqueles filhotinhos, aqueles supostos filhotinhos no primeiro momento, aquelas 10 pessoas vão estar disponíveis no mercado de adoções para adotar outros 10 cães que, por exemplo, agora atualmente podem estar na rua.
Na medida que eu castro os animais que estão sendo vendidos e que estão sendo adotados, eu crio o que a gente chama, dentro da medicina veterinária, de controle populacional de cães. A mesma coisa pode acontecer com gatos, a mesma coisa pode acontecer com qualquer outra espécie que seja passível de castração. Se você tem a intenção de criar um canil para vender filhotinhos, aí é uma questão diferente. Você se registra na prefeitura, coloca a sua casa à disposição para fiscalização de órgãos da prefeitura, esses órgãos vão até lá, avaliam quais as condições da sua casa e o seu criadouro é oficializado. Você passa a poder vender filhotinhos e inclusive ter um animal ou 2 ou 3 matrizes, né, que a gente fala, que são animais que são inteiros, que são capazes de se reproduzir. Não há nenhum problema em você querer montar um canil para você. Não vai haver nenhum tipo de empecilho que não seja o básico para as necessidades de cada um desses animais. Outra questão que o projeto de lei 2178/12 determina para Belo Horizonte é que toda pessoa que se dispor a vender um cão ou um gato ou outro animal para você, ele só poderá fazê-lo 60 dias depois daquele animal receber a primeira dose. Isso vai fazer com que todos os criadores, no fim das contas, optem por vacinar o seu animal, todo o programa de vacinação, antes de determinar que aquele animal vai ser vendido. Atualmente, o que acontece é que os animais são entregues aos novos proprietários por volta do 45º ou 60º dia de vida. Isso faz com que só haja tempo para a aplicação de uma dose de vacina para aquele animal. Esse animal que recebeu uma única dose de vacina, você consultando outros veterinários, você vai saber que esse animal não está imunizado para nenhuma daquelas doenças que ele foi submetido a ser vacinado. Esse animal, na verdade, só recebeu um primeiro estímulo e ele depende ainda de mais 2 doses para poder se tornar realmente imune àquelas doenças que a vacina se propõe a imunizar. A partir do momento que eu determino que um animal só será vendido 60 dias depois da primeira dose, é como se eu dissesse, esse animal só será vendido depois de um tempo hábil, um tempo suficiente para que as 3 doses de vacina sejam aplicadas. Outra grande vantagem que o projeto de lei 2178/12 traz para os animais é a possibilidade de se criar o manual do proprietário de um cão. Então, vou lá eu de novo comprar a minha dálmata. Eu não sei que tamanho fica um dálmata, eu não sei qual comportamento que um dálmata normalmente tem, se aquele cachorro tem tendência a ter um problema congênito, eu não sei nenhuma informação com relação a isso. Se existisse essa lei anteriormente à compra da minha dálmata, eu, além de receber uma nota fiscal, que seria me entregue pelo próprio canil, regulamentado pela prefeitura, além de receber aquela nota fiscal, que é o principal documento dentro de uma relação de consumo, eu ainda recebo esse manual do proprietário do dálmata. Ele vai me informar que tamanho que um dálmata fica, qual é o comportamento normal de um dálmata, qual que é a necessidade de banhos dele, se ele precisa ser escovado, se ele não precisa, se ele é um cão mais afoito, que gosta de festa, ou se ele é um cão mais quieto. Tudo isso vai constar ali naquele manual do proprietário. Isso faz com que eu não possa alegar, por exemplo, eu não sabia que o dálmata ia ficar tão grande. E aí, dessa forma, cria-se um vínculo ainda maior entre eu e aquele animal que eu optei por comprar. Mais uma vantagem do projeto de lei 2178/12. Se eu tenho um pet shop, se eu tenho uma loja e quero expor animais para venda, esse projeto 2178/12 vai expor juntamente a esses animais, ao lado da gaiola onde eles estiverem mantidos, uma série de dados relacionados à procedência daquele animal. Então, se eu estou interessado em comprar uma dálmata, cheguei lá, olha, filhotinhos bonitinhos, pego o dinheiro no bolso, pago e compro? Não. Eu posso, por exemplo, olhar qual que é a procedência daqueles cães e, ao invés de simplesmente ir lá e comprar aquele filhotinho, eu vou primeiro no canil onde ele foi criado, conhecer que situação que ele vivenciou ali, como que aqueles outros filhotes são mantidos,
como que a mãe é mantida, se a mãe tem carrapato, se o pai tem pulga, se o pai caminha bem, se ele tem problema ortopédico. Tudo isso faz com que o meu dinheiro, ao invés de simplesmente financiar a compra de um filhote, ele sirva como instrumento de pressão para criar uma necessidade dentro do canil de origem daquele animal de trazer bem-estar para aquele animal que ali está. Outra questão que foi determinado pelo projeto de lei 2178/12 é que os filhotinhos não podem simplesmente ficar expostos para visitação e para percepção das pessoas, né, para o toque das pessoas, durante um dia inteiro, por exemplo. Atualmente você vê em alguns locais da cidade animais que são colocados à venda no primeiro dia e só saem de dentro da gaiola no dia que são vendidos. Esse projeto de lei 2178/12 vai determinar que exista uma área onde esses animais que estão sendo expostos possam permanecer e possam criar e possam permanecer e possam desenvolver as atividades peculiares de um animal. Por exemplo, um pássaro que tende a voar de um puleiro para outro, ele está ali espremidinho numa gaiola, ele pode ter um viveiro ao lado que tenha, por exemplo, à disposição dele vários outros puleiros, espaço e casinha para ele poder se abrigar e para ele poder descansar da situação de estresse que é ser exposto o tempo todo tendo contato com pessoas que ele não conhece. Tudo isso faz parte desse projeto de lei 2178/12. A partir do momento em que a gente coloca uma série de medidas dessa para controlar o comércio de animais em Belo Horizonte, é claro que a gente precisa se adaptar, a gente precisa de um prazo para se adaptar a essa nova realidade. É evidente que esse prazo tem que ser dado e tem que ser instituído pelas próprias comissões que estão avaliando esse projeto de lei. Mas um grande crítico do nosso projeto de lei é quem atualmente trabalha com a venda de animais dentro do mercado central. Aqueles animais que estão sendo vendidos dentro do mercado central, eles estão contrariando uma lei federal que já existe e que determina que é proibido em estabelecimentos como supermercados ou similares, onde haja venda de alimentos humanos, possa haver ao mesmo tempo a venda de animais. Por que que essa proibição já existe na lei federal? Simplesmente porque você não pode entrar no Carrefour, você não pode entrar no EPA, você não pode entrar no Via Brasil e comprar o seu pão de sal que você vai levar para sua casa, ou salsichas, ou qualquer outro produto alimentício, do lado de uma galinha da Angola que está ali exposta e produzindo fezes e ao mesmo tempo, por exemplo, batendo suas asas e jogando essas fezes secas por toda parte. O mercado central atualmente ele está contemplado dentro do projeto de lei 2178/12 exatamente porque, como a gente que é protetor já sabe, existe uma capacidade do mercado central, uma capacidade misteriosa do mercado central de contrariar determinadas leis. Então não é perseguição o fato do mercado central estar sendo citado no projeto de lei 2178/12. Na verdade, a gente que é protetor, a gente já está calejado de assistir o mercado central adotar a postura de contrariar leis que já existem, e aí optamos por citar dentro do projeto de lei a situação do mercado central e abolir completamente o comércio de animais vivos dentro do mercado central. Quem hoje trabalha com essa venda de animal dentro do mercado central pode simplesmente formar o seu criatório fora do ambiente fechado do mercado, sem sol, sem luz adequada, sem higiene adequada, e vender esses animais dentro do que é especificado pelo projeto de lei 2178/12 em outro ambiente muito mais adequado a essa venda e de forma que esses animais não sejam submetidos a tanta exploração como é feita atualmente. O argumento de que existe uma tradição dentro do mercado central, a poucos metros daqui de onde a gente está gravando esse vídeo, existia o Redondo, que era um bar que tinha a tradição exatamente por ser um bar dentro dos limites da lagoa. Esse bar foi retirado de lá e foi criado lá dentro
um centro para informação turística de Belo Horizonte. Outra tradição que a gente tinha em Belo Horizonte, a gente não conseguia andar nas ruas de Belo Horizonte sem trombar com os camelôs, com as bancas dos camelôs. E mesmo com toda a pressão que se fez na época da instituição dos shoppings populares, hoje a gente vê que a situação dos camelôs é muito melhor do que aquela situação que a gente tinha naquela época. Os peroeiros também eram tradicionais em Belo Horizonte, precisaram ser contrariados para que se criasse uma situação melhor para quem hoje trabalha com o transporte público. Então não existe nenhum tipo de tradição que não possa ser quebrada para que se traga uma condição melhor para aquele comércio e principalmente para as pessoas que frequentam o mercado central de Belo Horizonte hoje, por exemplo. Nós estamos às vésperas de um evento turístico importantíssimo na nossa cidade, que é a Copa das Confederações, que deve acontecer agora em 2013, e logo a seguir, em 2014, a Copa do Mundo de 2014. Então, todos esses eventos vão trazer para Belo Horizonte turistas vindos de Londres, vindos de Nova York, vindos da Europa de maneira geral, Austrália, do mundo inteiro. E toda cidade grande, de fora do Brasil, que você procurar, você vai encontrar um restaurante de comida brasileira. E nesse restaurante de comida brasileira vai ter prato de comida mineira sendo servido. Então vai ter feijão tropeiro, vai ter dobradinha, vai ter aquela almôndega ensopada, o famoso caol, uma série de pratos que hoje a gente tem à venda dentro do Mercado Central. Você vai encontrar esses pratos em países, esses países de onde saem esses turistas, e esses turistas vão querer conhecer qual que é a origem daquele prato que ele já experimentou e com medo do prato daqui. Então, dentro do Mercado Central, quando esse turista entrar e ele puder ver ali todos os ingredientes para que ele faça aquele prato que ele está acostumado a comer no país dele, de repente ele vai ver todos aqueles alimentos e sentir o cheiro do Mercado Central e dizer: puxa, a comida brasileira é muito porca. A comida brasileira ela é feita de uma forma absolutamente inadequada. Aqui as voltas com coliforme fecal, as voltas com salmonela, as voltas com restos de ração animal, num ambiente que é fechado à noite, que de repente ratos, baratas, mosquitos transitam aqui à vontade. Então, eu lá no meu país, eu estou comendo uma comida que é dessa forma que ela é preparada? Não, lá não é assim. Então, na verdade, o problema são das pessoas aqui do nosso país. E aí esse turista volta para sua origem, desacreditando da nossa capacidade de higiene por causa de um único detalhe criado pela inoperância dos nossos poderes legislativos, pela incapacidade de fiscalização da nossa prefeitura e pela negligência das nossas autoridades em aplicar uma lei federal que já existe e que proíbe a presença de animais vivos ao lado de ambientes onde há venda de alimentos. A gente viu acontecer na Eurocopa, a última Eurocopa que ocorreu na Europa, evidentemente, a chacina de cães que ocorreu nos países sede. Aquela chacina de cães pode estar chegando para o nosso país. Pode ser que esse tipo de reportagem que está saindo agora na mídia, de 30 mil cães de rua dentro da grande BH, pode ser que esse tipo de notícia seja o prenúncio de um futuro massacre feito sobre esses cães que atualmente estão circulando nas ruas de Belo Horizonte. Então o projeto 2178/12 visa principalmente reduzir essa população de rua, identificar proprietários e seus cães e criar uma noção de respeito dentro da população que possa servir para trazer bem-estar para esses animais em várias situações que atualmente eles são deixados de lado. Existe uma promessa da prefeitura para a construção de 8 centros de castração dentro de Belo Horizonte e essa promessa simplesmente não foi cumprida. A gente tem atualmente 3 centros de castração e esses 3 centros de castração são absolutamente insuficientes para atender toda a demanda da população. Portanto, não existe nenhum argumento que as nossas autoridades possam usar
para que torne a chacina de cães e de gatos dentro da nossa cidade algo aceitável. Atualmente a gente tem uma forma de mudar isso, de mudar essa perspectiva e de mudar a condição dos animais que estão sendo mantidos em Belo Horizonte de verdade. Acabar com a população de rua, controlar a população canina urbana e a população felina urbana. É só aprovar um único projeto de lei 2178/12, contrariando unicamente alguns comerciantes de um dito ponto turístico de Belo Horizonte, que atualmente já contraria uma lei federal já existente. Portanto, o que a gente está pedindo não é nenhuma mágica, é só uma questão de ter responsabilidade e de ter decência de se aprovar o projeto de lei 2178/12. Muito obrigado. Qualquer coisa que vocês queiram saber a mais, além do que eu já disse com relação ao projeto de lei 2178/12, vocês podem encontrar no site da Câmara Municipal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tenho o e-mail fabiana_gilson@yahoo.com.br ou a página do Facebook Gilson Dias Rodrigues, e lá você vai poder se informar mais a respeito dessa batalha para trazer bem-estar para a população animal de Belo Horizonte e segurança alimentar para a população humana de Belo Horizonte. Muito obrigado.